Eu sou conhecido como Quaresma, um taxista que tem um ponto de táxi bem perto do cemitério da cidade Campo Grande, Goiás. Certo dia, eu fui surpreendido por duas jovens, uma loira e uma morena, que aparentavam ter uns 20 anos. Então a loira chegou e me disse: "Queremos uma corrida. Nos leve para qualquer igreja que o senhor conheça." Eu então as estava levando para a igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica ali no centro, bairro Amambaí. Quando eu entrei na avenida principal, a loira que estava com a amiga no banco de trás comentou sem qualquer motivo que tinha medo de faca. Eu, que por algum tempo cheguei a carregar no carro uma faca, com medo de assalto, eu quis saber da moça o porquê ela tinha medo de faca. Ela então falou: "É que eu fui morta, eu fui assassinada com 33 facadas." "O quê? Você foi morta com mais de 30 facadas? Eu não estou entendendo. Onde você mora?" Ela respondeu: "Eu moro no cemitério. Se você entrar no cemitério, logo à direita, quase na entrada, naquele túmulo preto, é ali que eu moro." Depois disse que o pai dela se chamava Carlos e sua mãe Joana. Mas nessas alturas eu fiquei pasmo. Eu tenho o ponto de táxi perto do cemitério, mas nunca passou pela minha cabeça atender uma corrida em que a pessoa disse que foi morta com mais de 30 facadas e que no local que ela mora é um cemitério. Comecei até a gaguejar. "Quem está aqui é uma pessoa morta?" E com uma colega, uma morena. A revelação da morte dentro do meu carro me causou espanto, como causaria espanto em qualquer pessoa. Mas eu imaginei que fosse brincadeira de mau gosto e cheguei a pensar que as garotas pretendiam me assaltar. Vem com esse papo furado de que mora em cemitério e que foi morta com mais de 30 facadas. Então eu me preparei e pensei: elas vão me assaltar. Sem que elas soubessem, eu resolvi mudar o trajeto. Já estava assustado com esse papo absurdo. Que ela tinha medo de faca, levou 30 facadas, mora no cemitério. Comecei a desviar o caminho, porque só pensava que elas planejavam me assaltar. Parei na antiga rodoviária de Campo Grande. Não sou bobo nem nada. Se fosse um assalto, poderia gritar ali, pedir ajuda aos meus colegas de táxi, que tinham um ponto bem próximo. Quando cheguei à rodoviária, as jovens pagaram a corrida sem questionar que não era a igreja onde queriam ir, mas sim a rodoviária. Elas desceram. Eu fiquei sem entender nada, mas me senti aliviado por ter deixado as duas ali. Pensei: graças a Deus não fui assaltado. Retornei ao ponto. Depois passei em frente ao cemitério. Deixei-as lá na rodoviária, mas continuei passando em frente ao cemitério. Foi quando percebi algo estranho. Elas faziam gestos para outros táxis pararem. Talvez qualquer táxi as levasse para alguma igreja. Eu estava voltando rápido, mas elas pareciam determinadas. Então vi que não era assalto, mas imaginei: como essas duas, a loira e a morena, conseguiram chegar aqui antes de mim? Meu Deus, tem algo muito estranho acontecendo. Mesmo com medo, resolvi fazer a corrida novamente, pela segunda vez, para as mesmas moças. Só que desta vez eu não perguntei nada. E ao invés da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, já que elas disseram qualquer igreja, deixei-as na igreja síria ortodoxa. De longe, observei enquanto subiam as escadarias. Como um vulto, elas desapareceram. Senti apenas um arrepio, mas isso ficou marcado para sempre em minha vida. Em todo o trajeto, nas duas corridas que fiz, tanto na primeira quanto na segunda vez, a morena não abriu a boca para dizer nada. Ela ficava quieta, parecendo uma morta-viva ou uma viva-morta. Só falava a loira. Para os meus amigos, o que aconteceu não passou de um devaneio. Um deles até disse que eu dormi e sonhei com tudo isso. Mas eu garanto, o relato é verdadeiro. Na nossa vida, acontece de tudo e você não pode duvidar de nada. Se me pedirem para contar 1000 vezes, vou relatar esse fato da mesma maneira. Mas para tirar dúvidas, fui até o cemitério.
Segundo ela, havia sido morta com 33 facadas. Ela queria ir para qualquer igreja. Tinham cerca de 20 anos, tanto a loira quanto a morena. Então, mesmo hesitante, estacionei meu carro em frente ao cemitério por volta das 3 horas da tarde. Não disse nada para ninguém, porque isso vira piada, vira gozação. As pessoas não acreditam no que você fala. Entrei no cemitério. Segundo ela, logo na entrada, à direita, não muito longe da entrada, havia um túmulo preto. Era ali que ela morava. Caminhei lentamente, olhando de um lado para o outro. Confesso que estava assustado, mas também curioso. Ao chegar ao túmulo preto, senti um arrepio. Era real. Ali estava a foto dela, o nome completo, a data de nascimento e a data de sua morte. Tinha exatamente 20 anos. Olhei para o outro lado e vi outro túmulo simples, quase de frente para aquele. Era o túmulo da morena. Elas continuaram com a amizade até no além. Às vezes penso, me pediram para fazer uma corrida. Na primeira vez, por medo de assalto, deixei-as na rodoviária. Quando voltei para o ponto do cemitério, elas já estavam lá. Como chegaram antes de mim? Para tirar essa dúvida, entrei no cemitério. Encontrei 2 túmulos, um de frente para o outro. Eis os mistérios da vida e da morte. O pedido delas era simples. Precisavam ir a uma igreja. Desde então, toda segunda-feira, dia das almas, faço do cemitério um hábito. Acendo uma vela no túmulo, preto para a loira, e outra no túmulo quase em frente para a morena. Que elas descansem em paz, encontrei a luz. Ela disse, por isso tenho medo de faca. Fui morta a facadas. Por algum tempo carreguei uma faca comigo. Quis saber o porquê. Agora entendo. No túmulo preto, logo na entrada, um pouco adiante à direita, está o nome dela. Meu pai se chamava Carlos, minha mãe Joana. A revelação de que eu estava transportando 2 jovens mortas me chocou, me abalou. Depois que confirmei, lá no cemitério, sabia que elas estavam mortas e que tanto o bem quanto o mal podem cruzar nosso caminho a qualquer momento. Você pode ser surpreendido por uma alma, por um espírito, pedindo oração, luz ou uma vela. Assim como aconteceu comigo, conhecido por muitos em Amambaí, no cemitério Santo Antônio, em Campo Grande, Goiás, como Quaresma, um dia poderá ser você. Nos anos 70, época das calças boca de sino, das discotecas e dos sonhos que pareciam não ter fim, uma jovem de 28 anos vivia um momento especial. Grávida do 3º filho, ela morava com a irmã, Maria Clara, e o cunhado em uma casa simples, mas cheia de vida. Os dias eram bons, marcados por risadas e conversas sobre o futuro. No entanto, as coisas mudaram quando o casal decidiu oficializar a união e constituir sua própria família. Com isso, a jovem e sua família precisaram desocupar o lar onde viviam. Por sorte, encontraram uma nova casa para alugar, uma residência simples, mas aconchegante, localizada logo em frente à antiga. Curiosamente, nunca haviam reparado naquela construção antes. Depois de conversarem com o proprietário, fecharam um contrato de aluguel por apenas 6 meses, um período curto para testar como as coisas se ajustariam. O dono concordou e eles se mudaram, cheios de esperança pelo novo capítulo que começava. No início, tudo parecia perfeito. A casa era espaçosa, com 3 cômodos grandes, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. Pouco tempo depois, os pais da jovem também precisaram sair da casa onde viviam e vieram morar com ela. Foi então que as estranhas coincidências começaram. De dia, a rotina transcorria tranquila. O marido e o pai saíam cedo para trabalhar, enquanto ela cuidava das crianças. A filha mais velha, de 13 ou 14 anos, e os outros 2 pequenos. Durante o dia, nada fora do comum acontecia. Mas à noite... A noite era diferente. Uma noite, ao dar boa noite aos pais, ela voltou ao quarto e encontrou moedas espalhadas pela cama. Na época, eram cruzeiros. Ela recolheu as moedas, intrigada,
mas não deu muita importância. Contudo, o fenômeno tornou-se frequente. Dinheiro começava a sumir misteriosamente. "Você viu as moedas que deixei na mesa?" Perguntavam uns aos outros. Ninguém sabia explicar. Procuravam em todos os cantos sem sucesso. E, de repente, o dinheiro reaparecia no mesmo lugar onde havia sido perdido. Os primeiros sinais de algo incomum estavam ali, mas ainda pareciam inofensivos. Era como se a casa estivesse brincando com eles, testando seus nervos. Porém, aquilo era apenas o começo de uma série de eventos que transformariam suas vidas para sempre. À medida que as noites avançavam, os eventos na casa tornaram-se mais intensos e perturbadores. Durante o dia, tudo parecia normal. A rotina fluía tranquila, sem qualquer sinal de anormalidade. Mas assim que o sol se punha e a escuridão começava a envolver a casa, era como se uma força invisível despertasse. A família começou a perceber que não eram apenas as moedas que desapareciam e reapareciam misteriosamente. Outros objetos também sumiam, só para surgirem em lugares improváveis horas depois. As chaves da casa tornaram-se particularmente problemáticas. Quantas vezes eles rodaram por horas pelos cômodos, perguntando uns aos outros: "Cadê a chave? Quem pegou?" E de repente lá estavam elas, sobre a mesa ou dentro de um sapato, como se nunca tivessem saído do lugar. Mas havia algo ainda mais inquietante. Certa noite, após arrumar a cama cuidadosamente, a jovem decidiu verificar o quarto, alguns minutos depois. Para sua surpresa, ele estava completamente bagunçado. Ela questionou as filhas: "Por que vocês fizeram isso? Que bagunça é essa?" Mas as meninas negaram qualquer envolvimento. "Nós nem entramos no quarto, mamãe", responderam com olhos arregalados de confusão. O fenômeno tornou-se recorrente. Bastava arrumar o quarto para que, minutos depois, ele estivesse novamente revirado. Era como se alguém ou algo estivesse deliberadamente desafiando a ordem da casa. A sensação de impotência começou a corroer a tranquilidade da família. Um incidente em particular deixou todos apavorados. Uma madrugada, enquanto dormiam, sentiram um forte cheiro de queimado. Correram para a sala e encontraram a cortina em chamas. Desesperados, conseguiram apagar o fogo antes que ele se espalhasse. Mas ao amanhecer, nenhum sinal de fumaça ou fuligem permanecia. Era como se nada tivesse acontecido. Como poderia um incêndio simplesmente desaparecer sem deixar vestígios? E então vieram as panelas. Como não tinham geladeira, a mãe guardava os alimentos em panelas tampadas debaixo da pia para mantê-los frescos. Mas quando iam preparar as refeições, encontravam surpresas absurdas: pedras, tijolos e até minhocas dentro das panelas. Como isso é possível? Perguntavam-se perplexos. Um dia, ao abrir uma panela que deveria conter feijão, encontraram apenas pedregulhos. No outro, ao procurar arroz, depararam-se com um tijolo. E, em certas ocasiões, até mesmo minhocas. Apareciam como um macabro lembrete de que algo estava profundamente errado. Os barulhos noturnos também começaram a assombrá-los. Passos ecoavam pelos corredores, portas batiam sozinhas e janelas tremiam sem vento algum. O filho mais novo, especialmente sensível, acordava gritando, dizendo ter ouvido vozes baixas e sussurros vindos do escuro. A família tentava acalmá-lo, mas era impossível ignorar a crescente tensão que tomava conta da casa. Com o tempo, o medo passou a dominar suas vidas. Cada som, cada movimento inesperado fazia seus corações dispararem. Durante o dia, tentavam convencer a si mesmos de que tudo aquilo não passava de coincidências ou imaginação exacerbada. Mas à noite, a realidade implacável voltava a se manifestar. Estava claro que algo estranho habitava aquele lugar, algo que não podiam ver, mas que insistia em se fazer presente. O medo que antes era sutil tornou-se avassalador, dominando a casa e a família. Noites intermináveis eram marcadas por barulhos inexplicáveis, objetos que mudavam de lugar e a sensação de serem observados por algo invisível. Desesperados, buscaram ajuda em um centro de umbanda, explicando os eventos sobrenaturais. Dinheiro desaparecendo, panelas com tijolos e minhocas, incêndios sem rastros e quartos bagunçados sozinhos.
Os médiuns revelaram que espíritos inquietos habitavam a casa, possivelmente ligados a tragédias passadas. Isso fez a jovem questionar o histórico da residência, algo que nunca haviam investigado ao alugá-la. Maria Clara, a irmã, começou a desenvolver dons mediúnicos, sentindo uma energia densa e pesada no ambiente. Determinada a ajudar, ela iniciou rituais noturnos para expulsar os espíritos, invocando forças superiores e implorando que eles deixassem o mundo material. Os trabalhos espirituais eram intensos e assustadores. Velas tremeluziam enquanto pratos caíam das prateleiras, janelas batiam e Maria Clara parecia ser possuída por entidades, com grunhidos guturais e olhos revirados. Apesar do terror, todos sabiam que aquilo era necessário. Lentamente, os fenômenos diminuíram. Os objetos pararam de sumir. As panelas voltaram ao normal e os quartos permaneceram arrumados. No entanto, nem tudo foi resolvido. Em algumas noites, ainda ouviam sussurros distantes ou sentiam uma presença estranha. Era como se um último resquício de energia negativa resistisse, recusando-se a partir completamente. Após semanas de trabalho espiritual, a casa parecia finalmente em paz. Os objetos permaneciam intactos, as noites eram silenciosas e a atmosfera opressiva havia desaparecido. A família respirou aliviada, acreditando que o pesadelo havia terminado. Maria Clara, exausta, mas satisfeita, sentiu que sua missão estava cumprida. No entanto, a jovem mãe ainda sentia arrepios ao ficar sozinha, como se algo invisível continuasse observando seus movimentos. Tentava ignorar, mas sabia que algo ainda não estava resolvido. Uma noite, ela teve um sonho perturbador. Viu uma figura encapuzada caminhando em sua direção no quintal escuro. Quando tentou fugir, suas pernas paralisaram. Uma voz rouca sussurrou em seu ouvido: "Você não deveria estar aqui." O sonho foi tão vívido que ela acordou ofegante, mas decidiu não contar a ninguém, temendo preocupá-los. Dias depois, enquanto organizava o sótão, encontrou uma caixa escondida com um diário antigo. As páginas continham anotações confusas, mas uma frase se repetia: "Eles estão me observando. Eles estão esperando." Ao folhear, ela encontrou um desenho de uma figura encapuzada, igual à do sonho. Preocupada, mostrou o diário a Maria Clara, que afirmou: "Isso não acabou. Há algo aqui que ainda não descansou." Naquela noite, todos foram despertados por uma risada grave ecoando pela casa. Correram para a sala e encontraram todas as velas apagadas, exceto uma, que tremeluzia sobre a mesa. Ao lado dela havia um tijolo, o mesmo tipo encontrado anteriormente nas panelas. Era um aviso claro. A presença ainda estava ali. Anos depois, a família se mudou, incapaz de continuar vivendo naquela casa. Mas até hoje a jovem se pergunta se aquilo era apenas uma assombração ou algo maior. Em sua nova casa, às vezes ouve passos leves durante a noite. Quando investiga, encontra apenas silêncio. Mas na mesa da cozinha, sempre há um único cruzeiro. A mesma moeda que apareceu no início de tudo. Alguns mistérios nunca são resolvidos, e algumas presenças nunca partem.